Você já parou para pensar no que realmente acontecerá com a consciência humana quando deixarmos a Terra? Não apenas como espécie, mas como seres espirituais. O que acontecerá com a nossa alma quando atravessarmos o espaço, longe do planeta que nos deu forma, lar e identidade? Será que o despertar espiritual que conhecemos hoje é apenas o primeiro passo de algo muito maior? Algo que só começará a se revelar quando olharmos o universo de perto, não pelos olhos de um telescópio, mas com nossos próprios corpos flutuando entre as estrelas. A humanidade passou milênios olhando para o céu e se perguntando o que existe além, mas agora estamos à beira de viver essa resposta. Quando o ser humano der seus primeiros passos fora do berço da Terra, ele não apenas conquistará novos mundos, ele descobrirá novas dimensões dentro de si. Imagine por um instante. Você está em uma nave silenciosa, observando pela janela a imensidão do espaço. Não há montanhas, não há mares, não há horizonte. Apenas um vazio que parece respirar, um silêncio tão profundo que faz ecoar a sua própria existência. Ali, o tempo perde significado, o corpo parece leve demais, e o som do próprio coração se torna a única lembrança de que você ainda está vivo. Nesse silêncio cósmico, algo dentro de você desperta. Uma parte antiga, esquecida, que entende de repente que nunca esteve confinada à Terra. Você sente que pertence ao infinito, e nessa sensação não há medo, há reconhecimento. É como voltar para casa, um lar que você nunca soube que lembrava, mas que sempre esperou reencontrar. Esse será o novo tipo de despertar espiritual que a humanidade está prestes a viver. Durante séculos, buscamos o divino nas florestas, nas montanhas, nos templos e dentro de nós. Agora, vamos buscá-lo nas estrelas. E quando fizermos isso, perceberemos que o universo sempre foi o verdadeiro templo, e nós sempre fomos os peregrinos atravessando suas galáxias invisíveis, mesmo antes de podermos fisicamente alcançá-las. A espiritualidade deixará de ser apenas uma jornada interior e se tornará uma experiência cósmica. O ser humano compreenderá que cada estrela é um altar e cada planeta uma escola de alma. O espaço é um espelho da alma. Cada estrela que vemos no céu é uma lembrança do que existe dentro de nós. Mas enquanto estivermos presos à Terra, é como se estivéssemos olhando esse espelho de longe, embaçado pela atmosfera da mente e pelas limitações da percepção física. Quando começarmos a viajar entre mundos, veremos esse reflexo com clareza, e será impossível não reconhecer o divino em cada átomo, em cada vazio, em cada silêncio entre as estrelas. A vastidão do universo mostrará, de maneira incontestável, que somos parte de algo infinitamente maior e, ao mesmo tempo, intrinsecamente conectados a tudo o que existe. A ciência nos ensina que o espaço é frio, escuro e sem vida. Mas a espiritualidade vê o oposto. O espaço é o ventre da criação. É nele que a energia divina se movimenta, silenciosa, invisível, tecendo galáxias, planetas e realidades inteiras. Ao entrar nele, o ser humano entrará no campo da origem, o mesmo campo de onde sua alma veio. Será como retornar ao lar primordial, aquele antes do nascimento físico, antes da terra, antes da forma. O espaço não é vazio, é o útero vibrante do todo, o pano de fundo luminoso sobre o qual o universo se projeta. E ao atravessá-lo, o homem tocará as bordas do mistério que os antigos chamavam de Deus. Você já sentiu aquela sensação de olhar para o céu à noite e, por um segundo, sentir que algo lá fora está te observando também? Essa conexão é real. Não é apenas curiosidade ou imaginação. É a lembrança da sua consciência de origem estelar, porque, em essência, todos nós somos feitos de poeira das estrelas. A física quântica já comprovou isso. Cada átomo do seu corpo foi forjado no coração de uma estrela há bilhões de anos.
Mas o que a ciência ainda não consegue explicar é por que essa energia se tornou consciente. E é aí que a espiritualidade entra. Ela nos lembra que a consciência não nasceu da matéria. A matéria é que nasceu da consciência. A luz das estrelas e a luz da alma são a mesma substância em frequências diferentes. Quando o ser humano começar a explorar o espaço, ele descobrirá que a consciência não é limitada ao corpo ou à mente. Ela se estende por todo o cosmos, e o cosmos responde a ela. O astronauta do futuro não será apenas um explorador científico, mas também um peregrino espiritual. Cada viagem além da Terra será uma meditação viva sobre quem realmente somos e de onde viemos. O silêncio do espaço será o novo mestre, e cada planeta visitado, uma nova lição sobre a unidade entre espírito e matéria. A fronteira final não será tecnológica, será interior. Pense nisso. O que acontecerá com a noção de eu quando alguém viver meses ou anos em Marte, longe de tudo o que conhece? Sem o nascer e o pôr do sol como referência, sem o ritmo dos dias e das noites da Terra, a mente começará a se expandir. As fronteiras do ego começarão a se dissolver. E quando isso acontecer, o ser humano será forçado a encarar a realidade que sempre esteve além da matéria, a realidade da alma. Longe das distrações e do ruído terrestre, ele será confrontado com o infinito dentro de si. E nesse confronto, a verdade espiritual se tornará inescapável. No espaço, não há distrações, não há ruído social, não há multidões, não há pressa. O silêncio é absoluto, e no silêncio absoluto, a consciência grita. O vazio cósmico é, na verdade, cheio de presença, cheio de energia. Quem conseguir silenciar o medo do desconhecido e se abrir para esse vazio, vai encontrar o mesmo estado que os mestres espirituais sempre buscaram: a unidade. No meio da escuridão, a alma se reconhece como luz. No meio do nada, descobre que é tudo. O futuro das viagens espaciais não será apenas tecnológico, será místico. A cada planeta visitado, a cada novo céu explorado, o ser humano carregará consigo a semente da consciência que veio da Terra. E, ao mesmo tempo, trará de volta novas vibrações, novos códigos espirituais. Os primeiros viajantes interestelares não apenas desafiarão as leis da física, mas abrirão portais de percepção. Eles trarão de volta mais do que amostras de solo, trarão lembranças de dimensões de luz. Cada passo no cosmos será um passo na expansão da alma, e cada nova descoberta científica será também uma revelação espiritual. A humanidade está prestes a compreender que o espaço não é apenas lá fora. Ele também está dentro de cada um de nós. A mesma energia que vibra entre as galáxias vibra no centro do seu coração. E quando nos afastarmos o suficiente da Terra, poderemos ver o planeta como ele realmente é. Uma joia azul flutuando no infinito, sustentada por uma força invisível. Nesse momento, muitos perceberão: eu não sou apenas deste mundo, eu sou parte de tudo. E essa percepção será o verdadeiro início de uma nova era, o nascimento da consciência cósmica. As viagens espaciais despertarão a consciência coletiva de uma maneira que nenhuma religião ou filosofia jamais conseguiu, porque a experiência direta do cosmos é impossível de explicar, só pode ser sentida. E sentir a imensidão do universo é o mesmo que sentir Deus. Não o Deus das palavras, mas o Deus da vibração, da presença, da energia que pulsa em tudo. A humanidade, enfim, entenderá que explorar o universo é explorar o próprio espírito, e que cada estrela observada é, na verdade, um reflexo da luz que sempre brilhou dentro de nós. E aqui está um pensamento que pode mudar tudo. E se cada planeta habitável não for apenas um corpo físico, mas também um campo espiritual diferente? E se cada estrela tiver uma frequência de consciência única, e ao viajar até ela,
o ser humano se sintonizar com uma nova forma de perceber a realidade. Talvez a evolução da espécie não seja apenas biológica, mas energética. E talvez o verdadeiro objetivo das viagens espaciais seja expandir o nível de consciência da humanidade. Pense nisso. Cada planeta pode funcionar como um portal vibracional, uma estação de aprendizado da alma. Em um mundo, aprendemos sobre compaixão, em outro, sobre equilíbrio, em outro, sobre criação. As estrelas seriam então como mestres silenciosos, emitindo lições através da luz que viaja milhões de anos até chegar aos nossos olhos. Cada raio que toca nossa pele carrega memórias de mundos distantes e mensagens que apenas o coração desperto é capaz de compreender. O espaço, nesse sentido, não é um vazio. É uma biblioteca viva de sabedoria cósmica, e cada viagem humana será uma leitura de suas páginas de luz. Quando a humanidade deixar o planeta, ela levará consigo suas crenças, seus medos, suas esperanças. Mas também descobrirá algo que jamais esperava. O espírito não pertence a nenhum planeta. Ele pertence ao todo. E ao perceber isso, perceberemos que a verdadeira fronteira nunca foi o espaço. Sempre foi a nossa mente. O corpo pode precisar de oxigênio, abrigo e gravidade, mas a alma é livre de qualquer limitação física. No instante em que atravessarmos o vazio interestelar, perceberemos que o verdadeiro exílio nunca foi estar longe da Terra. Foi acreditar que éramos separados do todo. Essa realização será a libertação final da consciência humana. O momento em que entenderemos que não habitamos o universo, nós somos o universo, vivendo uma experiência temporária de forma e identidade. Os antigos já sabiam disso. Eles olhavam para as estrelas e as chamavam de moradas dos deuses, portas da criação, olhos da alma. Eles sabiam que o céu não era o limite, era o espelho. Agora, estamos prestes a confirmar isso com naves, telescópios e corpos físicos. Mas a descoberta mais profunda será interna. Ao chegar às estrelas, encontraremos a nós mesmos. Cada mito antigo, cada símbolo sagrado, cada templo alinhado com as constelações. Tudo isso era a tentativa humana de lembrar o que sempre soubemos, que o cosmos não está fora, mas dentro. E quando finalmente pisarmos em outros mundos, a ciência se encontrará com a espiritualidade. A matemática das órbitas será compreendida como música divina, e os buracos negros serão reconhecidos não apenas como fenômenos astrofísicos, mas como portais entre dimensões de consciência. E talvez, quando um humano pousar em outro sistema solar pela primeira vez, ele se ajoelhe na poeira vermelha de um novo mundo e sinta um déjà vu, uma lembrança profunda de algo que não consegue explicar, porque em algum nível ele já esteve lá antes, não fisicamente, mas espiritualmente. A alma já viajou por todos os cantos do cosmos, e agora ela apenas está voltando para casa. Ele sentirá no silêncio do vento alienígena o mesmo sussurro que já sentiu ao olhar o pôr do sol na Terra. Sentirá a presença familiar do divino, não importando o planeta, porque o espírito reconhece a vibração do lar em qualquer lugar onde o amor esteja. Talvez lágrimas caiam, não de medo ou solidão, mas de reconhecimento, porque no fundo ele entenderá: eu nunca parti, eu apenas me lembrei. Essa será a próxima etapa da iluminação, o despertar cósmico. Um despertar que não pertence a uma religião, mas à própria consciência universal. As viagens espaciais não vão afastar o homem de Deus, vão aproximá-lo ainda mais. Porque quanto mais olharmos para o infinito, mais reconheceremos a infinitude dentro de nós. E nesse ponto, fé e ciência deixarão de ser opostas. Ambas se curvarão diante da mesma verdade. O universo é vivo, inteligente e consciente. O despertar cósmico será a união entre a lógica e o mistério, entre o cérebro e o coração, entre o humano e o divino.
E cada pessoa que contemplar as estrelas do espaço profundo sentirá uma humildade tão imensa que se transformará em reverência, não a uma figura, mas à totalidade da existência. Então, da próxima vez que você olhar para o céu à noite, lembre-se, aquele brilho distante não é apenas uma estrela. É um lembrete do lar espiritual do qual você veio. E talvez um chamado silencioso para o futuro que aguarda a humanidade, o despertar entre as estrelas. Cada ponto de luz que vemos é uma semente de lembrança plantada no inconsciente coletivo. Elas piscam como memórias que chamam nossas almas de volta para casa, dizendo: nós ainda estamos aqui, e vocês, humanos, estão a caminho. Um dia, quando olharmos para trás e virmos a Terra como um pequeno ponto azul entre bilhões de sóis, compreenderemos o verdadeiro significado de humildade e unidade. O céu noturno deixará de ser apenas um espetáculo distante e se tornará um espelho da nossa própria essência divina. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se fez você sentir aquela vibração que vem do fundo da alma, então este é o momento de agir. Curta este vídeo, compartilhe com quem busca o mesmo despertar e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de expansão espiritual. Porque juntos estamos aprendendo a lembrar, não apenas quem somos, mas de onde realmente viemos. E talvez, quando o primeiro humano cruzar o limite do sistema solar, uma única verdade ecoe em todos nós: o universo sempre esteve dentro de mim. E essa frase não será apenas simbólica, será literal. Cada célula do nosso corpo, cada partícula da nossa consciência é feita da mesma substância das estrelas. Ao compreender isso, todo o medo da morte, da distância e da solidão desaparecerá. Perceberemos que não há nada fora de nós, porque o infinito é uma espiral que começa e termina no mesmo ponto, o coração. O universo desperta em nós quando paramos de procurar lá fora e começamos a ouvir o som sutil da eternidade que pulsa dentro do peito.